Olá pessoal, Robson Jimenez, aqui outra vez para mais uma de nossas reflexões. Hoje eu gostaria de compartilhar uma metáfora com você. Conta-se que há muito tempo atrás havia uma escola de anjos e antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes de anjos precisavam passar por um estágio. Eles saíam em duplas diariamente. A ideia era praticar algum salvamento, praticar o bem, e no final do dia eles retornavam e contavam para o anjo mestre aquilo que eles haviam praticado. Um dia, uma dupla de anjos, depois de vagar pela terra, não conseguiram praticar bem algum, não conseguiram praticar nenhum salvamento, estavam frustrados. Parecia que naquele dia o mal estava de folga, não ofereceu nenhuma condição para que aqueles anjos praticassem o bem. E aí eles, preocupados, o que diriam para o anjo mestre, de repente eles se depararam com dois lavradores que estavam caminhando, e aí um dos aprendizes ali tiveram uma grande ideia. Um olhou para o outro e disse: olha, acabei de ter uma ideia, vamos dar poder a esses dois lavradores e ver o que eles vão fazer. O outro anjo retrucou e falou: você está maluco? O anjo mestre não vai gostar disso. E ele insistiu e falou: não, pode ser que ele goste sim, vamos fazer, e depois a gente conta para ele o que aconteceu. E aí eles concordaram em fazerem isso, colocaram as suas mãos invisíveis sobre a cabeça daqueles dois lavradores e se colocaram a observar. Após alguns minutos, os lavradores se separaram e cada um seguiu a sua trilha. De repente, um dos lavradores olha na direção da sua lavoura e vê pássaros voando. E aí ele olha para aqueles pássaros e diz: meus passarinhos, por favor, não comam toda a minha plantação, é daí que provém o sustento da minha família. Eu preciso que essa plantação cresça e produza. E naquele momento, os passarinhos mudaram de direção e ele viu diante dos seus olhos a lavoura crescer e produzir e ficar pronta para a colheita. Ele ficou assustado, passou a mão na testa, enxugou o suor e falou: devo estar muito cansado. E apressou os passos para chegar logo em casa, e de repente esse lavrador caiu. Ele tropeçou no seu porco que havia escapado do chiqueiro. E aí então ele olhou para aquele porquinho e disse: ô meu porquinho, você escapou mais uma vez, mas também a culpa é minha, não tem me sobrado tempo. Eu ainda vou construir um chiqueiro excelente para você, e isso não vai mais acontecer. E naquele exato momento ele viu diante dos seus olhos surgir um chiqueiro todo azulejado, com água corrente, e o porquinho já colocado no seu compartimento. E aí ele esfregou os olhos e pensou: eu estou vendo coisas, eu devo estar muito cansado. Ele apressou os passos e quando chegou na sua casa e ele foi abrir a porta, no momento de abrir a porta, a tranca da porta estava na parte superior, caiu sobre a sua cabeça. E naquele momento ele coça a cabeça com dor. E então ele começa a dizer: poxa vida, mais uma vez, mas eu também não estou tendo tempo para consertar isso, mas um dia vai me sobrar dinheiro e eu vou conseguir arrumar essa casa e deixar essa casa muito bonita para proporcionar um conforto maior para minha esposa, para minha família. Isso ainda vai acontecer. E naquele momento aquela humilde residência começou a se transformar numa grande, bela casa, numa mansão. E aí ele, observando aquilo, esfregando os olhos e olhando, ele falou: devo estar muito cansado. E ele entrou rapidamente para dentro da casa. A primeira poltrona grande que ele achou, ele se jogou e rapidamente ele dormiu. Ele mal havia dormido, passou alguns minutinhos, ele começa a ouvir gritos de socorro. E ele sai para atender e era o outro lavador: compadre, compadre, me socorre, por favor, eu estou perdido, eu não sei o que me aconteceu. E aí então, ele olhando para aquele lavrador desesperado, e ele fala: o que foi que aconteceu? Me conta, eu lembro que eu te vi agora há pouco, nós estávamos juntos, o que aconteceu com você? Olha, compadre, quando eu estava chegando perto da minha casa, eu vi uns pássaros voando em direção à minha lavoura,
Quando eu olhei para aqueles pássaros, eu fiquei nervoso e acabei gritando: lá vem vocês de novo comer a minha lavoura, tomara que tudo seque e que vocês morram de fome. Compadre, naquele momento eu vi toda a minha lavoura se secar e aqueles pássaros caírem mortos na minha frente. Eu achei que estava vendo coisa, que devia ser o cansaço, apressei os meus passos e quando estava me aproximando da minha casa, tropecei no meu porquinho e caí. E naquela hora já estava nervoso, estava com raiva, olhei para o meu porquinho e disse: ô porco desgraçado, você escapou de novo, por que não morre logo de uma vez e para de me dar trabalho? E naquele mesmo momento eu vi o meu porquinho morrer na minha frente. Fiquei assustado, corri para minha casa e quando fui entrar em casa a tranca caiu na minha cabeça. Eu já estava com muita raiva, nervoso, e então eu comecei a esbravejar e a gritar: que casa maldita, por que não pega fogo de uma vez e acaba logo tudo com isso? Compadre, naquele momento a minha casa pegou fogo, eu perdi tudo, não deu tempo de salvar nada. E eu fiquei desesperado e corri aqui para te pedir socorro. E quando cheguei eu vi essa mansão. O que aconteceu com você? E naquele momento os anjos, observando aquilo, ficaram assustados, ansiosos em contar para o anjo mestre aquilo que tinha acontecido, com medo do que ele acharia. Mas eles foram então e contaram a experiência para o anjo mestre. O anjo, ouvindo a experiência, elogiou aquela dupla de aprendizes e determinou, fez um decreto, que a partir daquele dia, todo ser humano teriam 15 minutos de poder ao longo da vida. Com uma exceção, ninguém saberá quando será esses 15 minutos de poder. Aí eu pergunto para você, será que os próximos 15 minutos serão os seus 15 minutos de poder? Será que eles estão acontecendo agora? Cuidado com o que você diz, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você deseja, que a sua mente vai trabalhar ao seu favor para que aconteça tudo aquilo que você deseja, seja bom ou seja ruim. Para encerrar essa metáfora, eu gostaria de dizer para você, cuidado com as suas palavras. As suas palavras podem trazer vida, mas também pode trazer a morte. Suas palavras podem construir, mas também pode destruir. As suas palavras podem trazer felicidade, assim como pode trazer angústia. Muito cuidado com tudo aquilo que você diz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.